Para não perder o costume, o título dessa mensagem poderia ser Expectativa, Espada e Esperança. Esse é forte. Ou poderia ser o ex-amigo, o ex-sumo sacerdote, o ex-valente e o ex-convicto. Ou, que é a minha preferida, como arruinar um feriado. Mas, para não desalinhar com o restante da série, o tema é o Jesus Perdedor, que é o que está ali nessa arte maravilhosa do Mateus, inclusive. Obrigado, Mateus. Mas esse texto de hoje, esse capítulo 18, ele é interessante por muitos motivos, mas ao mesmo tempo ele pode parecer meio confuso, assim, porque João ele vai quebrando a narrativa em vários momentos e ele vai, tipo... Eu não sei se você já assistiu algum filme, alguma série que começa a ter muitas coisas acontecendo em paralelo. Se você gosta de mangás e animes e você está meio avançado na saga de One Piece, tem muitos momentos que acontece isso, porque o bando de piratas fica muito grande e na história eles vão precisando separar em duplas ou trios, e aí ele vai, cada capítulo, contando sobre alguém, o que está acontecendo, e João meio que vai fazendo isso nessa parte, porque tem muitas coisas acontecendo e em lugares diferentes. Então, para seguir aqui o estudo, eu segui uma estrutura que o pastor Rodrigo tinha feito, e eu reuni, então, em 4 grupos, tá? Então, eu quis ler o todo para vocês entenderem o capítulo do que a gente vai falar hoje, mas, ao mesmo tempo, para que a gente também tenha uma noção de que em um período aqui específico de tempo existem vários personagens em movimento, existem muitas coisas acontecendo, mas todas elas de alguma maneira estão interligadas, assim. Então, aproveitando, né, que eu estava usando o estudo do Rodrigo como base, vou fazer uma citação ao que ele escreveu. Tanto os inimigos quanto os discípulos de Jesus tinham ideias distorcidas a seu respeito. Seus inimigos pensavam que ele fosse um impostor, um blasfemo que arrogava para si o título de Messias. Seus discípulos, por sua vez, pensavam que ele era um Messias político, que restauraria a nação de Israel e os colocaria numa posição de privilégios. Então, se você não está muito familiarizado com a história de Jesus ou dos evangelhos, a gente já passou o nascimento de Jesus, que é no Natal, a gente já passou o ministério de Jesus, com os discípulos e curando pessoas, ensinando, expulsando demônios, tudo aquilo. E agora a gente está nos últimos capítulos do Evangelho de João, onde Jesus está nos seus últimos momentos mesmo. Já fez a última ceia, né, que ele está parado lá assim, já fez todo esse rolê, e agora a gente está tipo assim, Jesus está sendo preso para ser levado para ser julgado, como a gente leu, mas nesse momento a gente tem alguns personagens em destaque aqui. O primeiro deles vai ser Judas. O segundo é, na verdade, um grupo de personagens, tipo quando faz adaptação de livro e às vezes eles pegam vários personagens e adaptam numa pessoa só, ou juntam 2 em 1 para tipo, fazer funcionar melhor ali no filme. Que vão ser os religiosos, né? Que seriam Anás e Caifás. Depois a gente tem o terceiro, que seria Pedro. E o quarto, que vai ser Pilatos, tá? Tem uma frase nesse capítulo que eu acho que é extremamente importante para a gente encarar o estudo de hoje. E enquanto eu lia, talvez você tenha pensado em algumas que chamaram a tua atenção, ou porque você relembrou delas, ou porque elas são repetidas às vezes em outros contextos, mas quando a gente ouve Jesus falar, sou eu, é uma parada muito importante. Mas não é ela que eu vou focar hoje. Quando a gente ouve ele falar, não perdi nenhum dos que me deste, também não é ela que eu vou falar hoje. Quando ele fala, eu não conheço esse homem, que no caso é Pedro falando, né, de Jesus, também não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas para mais, procure a mensagem Déjà Vu, que eu falei alguns domingos atrás, porque eu falei especificamente sobre essa situação. O meu reino não é desse mundo. Também não é essa. O que é a verdade? Essa candidata está forte também, mas também não é essa. E queremos Barrabás. E também não é essa.
A frase que eu achei bem importante para a gente encarar esse versículo está no versículo 4. Nesse versículo não, esse capítulo, né? Está no versículo 4. Quando diz ali, Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer. Porque a gente ter isso em mente enquanto a gente está lendo essa situação é bizarro, assim, porque quando você está lendo os evangelhos, a gente está lendo a história de Jesus, contada pelos seus amigos próximos ou por testemunhas fiéis. E a gente vê Jesus com um protagonismo muito grande. Mas quando você chega aqui no capítulo 18, parece que estão levando ele de um lado para o outro, assim. Como se, tipo assim, agora leva ele para cá, agora leva ele para lá. E aí, tipo, você vê um cara que tinha autoridade para, tipo, acalmar o mar, sendo levado, amarrado por aí, em silêncio. Dependendo do evangelho, você vai ter destaques ou relatos distintos em alguns pontos distintos, e muitas vezes você vai ver ele sendo acusado de várias coisas e não falando nada, e pode dar uma impressão estranha sobre Jesus. Mas quando a gente lê aqui João dizendo que ele sabia tudo o que ia acontecer, e ainda assim essa é a maneira que Jesus escolhe agir, essa é a atitude de Jesus, a postura de Jesus, isso dá para a gente uma perspectiva diferente sobre esses textos. Então vamos lá. Versículo 1 diz assim: Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas, enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Foi tipo assim, palhaço completo. Tipo essa galera que vai jogar Airsoft como se fosse da SWAT. Falou, não, vamos todo mundo. E os soldados já tinham lidado com situações de revoltas, falsos messias, pessoas que incitavam o povo a rebeliões e tudo mais. Então, quando eles ficaram sabendo assim, não, agora vai prender mesmo Jesus, falaram, beleza, então manda lá os guardas. Mas antes de falar dessa tropa que estava junto, o personagem que a gente tem aqui é Judas. Então, movido por uma frustração e pela ganância, Judas traz Jesus. Isso sem contar o próprio diabo agindo no corpo dele, né? Mas ele não podia negar o que havia visto e ouvido durante esses anos todos de ministério. Mas não era isso que ele esperava do Messias. Talvez as nossas expectativas e as nossas carências tenham nos levado a Cristo. Mas o encontro verdadeiro com o Messias faz com que nossas expectativas e carências percam a importância. À medida que conhecemos o Cristo e nos atentamos ao que Ele diz sobre si mesmo, sua obra e também sobre nós, nossas vidas e corações são realinhados à sua palavra. Não é Ele quem se adequa à nossa vida e verdade. Versículo 4. Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer, saiu e lhes perguntou: A quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou: A quem procuram? E eles disseram: A Jesus de Nazaré. E respondeu Jesus: Já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora esses homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele disse: Não perdi nenhum dos que me deste. E aí eu imagino Judas nessa cena dos guardas caindo diante da declaração de Jesus. Porque, ele estava decepcionado com Jesus e com o ministério, com o que estava rolando e com, talvez, a resposta de Jesus a alguns convites e propostas de poder e de autoridade ou de louvor. Ele talvez estivesse frustrado com muitos momentos onde Jesus pareceu não corresponder com as opiniões dele. E aí ele vai lá então e encontra com os líderes religiosos para trair Jesus. E ele vende Jesus. E essa história também é bem conhecida, né? Se você também não conhece essa história, talvez o nome Judas tenha um significado ruim para você. É por causa dessa história. Mas aí, quando ele está nesse momento, cara,
eu acho que esse cara não é o Messias, ou talvez ele esteja, mas eu não sei se é isso que eu quero para minha vida. E ele vai lá e vende Jesus e leva os caras até Jesus. E diz que ele chega e ele encontra Jesus e ele cumprimenta Jesus com um beijo, chama Jesus de mestre. E aí, nesse relato de João, ele conta essa situação onde os caras estão ali procurando alguém e Jesus toma a iniciativa e pergunta: quem que vocês estão procurando? E eles respondem: Jesus de Nazaré. Talvez estivesse escuro, talvez eles fossem meio parecidos, mas Judas tinha também combinado com os caras que ele ia identificar quem era Jesus dentre os discípulos, sendo aquele cara que ele beijaria, aquele que ele ia cumprimentar com um beijo no rosto. Mas quando Jesus pergunta quem eles estão procurando, eles falam Jesus de Nazaré, e quando Jesus responde, sou eu, os guardas recuam e ali fala até que eles caem, né? E depois ele pergunta de novo, quem vocês estão procurando? E os caras falam Jesus de Nazaré. E aí nessa hora eu fico pensando, talvez na reação de Judas, assim. Como esse Jesus que já tinha mostrado a sua autoridade sobre os demônios, sobre enfermidades, sobre a natureza, e agora sobre até a força humana, sobre vários soldados. Jesus também já tinha escapado da tentativa de prenderem ele, diversas vezes. Simplesmente sumir e depois aparecer num outro lugar, não por mágica, mas por furtividade ninja, talvez, era algo que já tinha sido feito outras vezes. Mas dessa vez ele se deixa capturar. Dessa vez ele se entregou. E talvez, no momento em que os soldados recuaram, Judas deve ter pensado, putz, votei no cara errado. Mas, logo em seguida, Jesus se entrega. E aí ele talvez tenha ficado assim, não, talvez esse cara era um frouxo mesmo. E ele não ia entregar o que eu estava querendo. Logo após afirmar sua identidade, os guardas recuam diante de Jesus. E mesmo nesse momento, Jesus se importa e cuida dos seus discípulos. E ele fala, se vocês estão procurando a mim, deixem ir esses outros. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso eu não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Pedro tomou uma atitude muito impulsiva, talvez apaixonada e certamente imprudente. Alguns estudiosos apontam que esse grupo tinha centenas de soldados. Pedro, com uma espada, jamais conseguiria resistir a eles. Mas é interessante também pensar na autoridade de Jesus. Mesmo depois de um dos discípulos tomar a iniciativa de atacar e ferir um dos servos, os guardas não perseguem e prendem mais ninguém. Eles só levam Jesus. Uma coisa que me chamou muita atenção também nessa cena é a resposta de Jesus e a autoridade que a resposta dele carrega. Quando Jesus responde, sou eu, muitos comentaristas apontam que ele também está fazendo, não necessariamente uma referência, porque seria uma autorreferência, porque ele é Deus, mas é uma relação clara à maneira com que Deus se apresentou a Moisés. Quando perguntou, quem eu digo que está me enviando? E aí Deus responde, o eu sou está te enviando. E essa maneira de se definir, talvez, ou se apresentar como o eu sou, né, como aquele que é algo que a gente vê na forma como Deus se relaciona com o povo no Antigo Testamento. E a gente vê Jesus aqui respondendo isso. E a reação dos guardas, né, e das pessoas ali presentes a essa afirmação de Jesus é muito impactante também. Ao mesmo tempo, eu acho muito curioso também, se você já jogou RPG, tem uma ação que você pode fazer que é de intimidação. E dependendo de como você criou seu personagem e qual é a pontuação que ele tem, você vai ter mais habilidade para essa ação ou menos. Então, se você está numa situação e você fala assim, sei lá, foi confrontado o seu personagem, você fala para o mestre que está controlando ali, né, narrando o jogo, fala assim, quero rolar intimidação. Aí fala, beleza. Aí você testa a tua intimidação e se você jogar o dado e for um número baixo,
Pode ser que os caras não caiam na tua. Mas Jesus rolou um dado bem bom aqui. Porque quando ele pergunta, os caras chegam a cair para trás. E é muito contrastante para mim essa demonstração de poder com o gesto seguinte de Jesus. De dizer assim, sou eu, pode levantar e me prender então. Porque essa postura e essa atitude revela talvez uma fraqueza, ou expressa uma fraqueza para as pessoas que estão ali vendo. De pensar assim, pô cara, tipo, se você derrubou os caras só respondendo que é você, fala para eles dormirem aí, nós vamos embora, tá ligado? Mas, ou sei lá, né, tipo, abre os olhos e tipo, fulmina todo mundo, não sei. Mas não é isso que Jesus faz. E mesmo depois de dizer, tipo assim, deixa eles irem embora, Pedro ainda, tipo, não, tá ligado? E é bizarro isso, porque alguns momentos antes, Pedro tinha, tipo, se comprometido que ele ia seguir Jesus e não sei o quê. E aí, nesse momento, é curioso para mim perceber isso, e eu aprofundo mais isso, como eu falei nessa mensagem que eu fiz algumas semanas atrás, sobre Pedro e Jesus, mas é interessante como parece talvez que pode ter passado pela cabeça de Pedro algo do tipo, não senhor, eu vou contigo até o fim. E Jesus falou assim, não Pedro, você vai me negar. E aí na hora que os guardas chegam, Pedro fala assim, não senhor, vou provar para você. E tipo, tira a espada e ataca o cara, e aí Jesus fala, não Pedro, chega. E eu acho que isso para ele deve ter sido muito estranho assim. E logo mais a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas as expectativas que Judas tinha sobre o ministério de Jesus não foram correspondidas. E nesse capítulo a gente vai ver muitas vezes pessoas tendo suas expectativas frustradas a respeito de Jesus. Um ponto que eu queria fazer consideração também são sobre os nomes. Eu não sei se você sabe, mas Judas é o mesmo nome que Judá. E Judá é um dos filhos lá de Israel que dão nome às 12 tribos. E Jesus é descendente de Judá. E é muito curioso que seja justamente um cara chamado Judá que entregue o Messias. Na Bíblia existem várias pessoas que têm o mesmo nome, tá? Igual a gente aqui na igreja tem alguns Rodrigos e alguns Lucas e alguns, enfim, algumas Anas e coisas assim. Então, em alguns momentos, você vai ver mudanças nesses nomes para dar essa diferenciação. Mas até esse momento, até Judas pisar na bola desse jeito, tão feio, esse nome não era tão mal visto assim. Inclusive, tem um dos irmãos de Jesus que chama Judas também. Então, lembre disso também, que o nome Judá significa celebrado, ou também pode significar conduzido por Deus, né? Mas outro nome que eu achei interessante nessa passagem, nesse primeiro trecho, é o nome Malco, que é o nome do servo. E esse nome significa rei. Então, lembre disso também. Não vai cair na prova, mas lembre disso. Segundo grupo, os religiosos. Então, nosso texto segue no versículo 12, dizendo assim: assim o destacamento de soldados com o seu comandante, os guardas dos judeus, prenderam Jesus e amarraram-no e levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Então Caifás é o sumo sacerdote e quem tinha condição de realizar um julgamento religioso oficial a respeito de Jesus. Mas Anás era o sogro dele e é ele quem recebe Jesus primeiro, para interrogar Jesus e tentar acusar Jesus de algo. Essa fala que ele traz ali sobre Caifás, que ele que tinha dito que era bom que um homem morresse e tal, está lá em João capítulo 11, versículos 49 e 50. Depois você pode consultar lá. Vou comentar um pouco mais sobre isso depois. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada eu disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram.
certamente eles sabem o que eu disse. Ao ser questionado sobre seus discípulos e sobre seus ensinamentos, Jesus dá uma resposta que pode parecer ácida, mas na verdade ele aponta para a injustiça e para a irregularidade dessa prisão e desse interrogatório. Deuteronômio 17, versículos 6 e 7, a gente está lá na lei de Moisés, relembrando os discursos de Moisés, e ele está falando sobre motivos pelos quais uma pessoa deveria ser condenada à morte, por exemplo, e para ser apedrejada, essa pessoa deveria ser acusada por 2 ou 3 testemunhas. Se Jesus tivesse dito algo de errado, deveriam haver testemunhas ali para que ele fosse acusado de blasfêmia e condenado. Então, quando Jesus responde, cara, eu falei em público, então se eu falei alguma coisa errada, perguntei para alguém que ouviu as minhas pregações, e se eles estiverem aqui testemunhando que eu falei alguma coisa errada, aí tudo bem. Mas se não tem nenhuma testemunha aqui, você não tem nem como estar me julgando. Versículo 22. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus. Se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então, Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Um dos guardas bate em Jesus para defender a honra do sumo sacerdote. Anás não era mais o sumo sacerdote em exercício, mas ele ainda exercia muita influência. A reação de defender o seu superior parece semelhante à de Pedro, cortando a orelha do servo. Mas Jesus questionou novamente sobre o processo correto para ser julgado. E Anás, percebendo que não teve sucesso no seu interrogatório, manda que levem Jesus ao seu genro, Caifás. E aí a gente vê no versículo 28, ele continuando essa cena, né? Em seguida, de Caifás, os judeus levaram Jesus para o pretório. Já estava amanhecendo, e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então, na presença de Caifás, dos líderes judeus, o Sinédrio, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, Jesus novamente é interrogado. Aqui João não faz questão de detalhar esse julgamento e passa direto para o encontro com Pilatos. Mas Mateus capítulo 26, versículos 57 a 67, Marcos 14, 53 a 65 e Lucas 22, 66 a 71 apontam e detalham essa conversa, esse julgamento de Jesus com os religiosos ali. Tem outras coisas que eles perguntam, tem outras testemunhas falsas que são trazidas na presença dos religiosos para condenarem Jesus. Mas uma coisa que eu queria comentar aqui é sobre a influência desse cara, que não era mais o sumo sacerdote. Então eles revezavam no seu ofício, e Anás tinha vários filhos, e 5 dos seus filhos se tornaram sumos sacerdotes também. Ou vieram a exercer, né, a função de sumo sacerdote. Mas nesse ano, quem estava exercendo era o seu genro, que era Caifás. Então, é bizarro, porque daí eu, como pastor, falar isso é paia, né? Mas é tipo quando você vai nessas igrejas e daí tem aquela, tipo assim, geração de pastores, que tipo assim, o vô do cara era pastor, daí o pai é pastor, daí o filho é pastor, daí o neto é baterista, até virar pastor. Mas tipo, era uma família de religiosos, e esses caras tinham muito poder e muita influência, e eles tinham também uma relação muito direta com Pilatos e com os representantes do Império Romano, e eles, além de ter o interesse religioso de tratar Jesus como um herege e que ele estava blasfemando, dizendo que ele era filho de Deus, eles também tinham um interesse de status político ali com o Império Romano, para que continuasse havendo paz, eles pudessem continuar fazendo os cultos e as festas e mantendo a tradição dos judeus. E é curiosa para mim a hipocrisia da pureza cerimonial, que diz ali, né, que no versículo 28, diz que já estava amanhecendo, e para evitar a contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, porque eles queriam participar da Páscoa. É tipo, você está tramando um assassinato e vários falsos testemunhos e vendendo as pessoas por dinheiro ali, e aí, de repente, você fala assim, não, mas eu estou indo para o culto,
Então, eu vou ficar só do lado de fora aqui da delegacia, do tribunal, mas pode bater nesse aí que ele é malvado, viu? E eu acho que isso revela muito sobre a religiosidade naquele tempo e hoje também. Jesus se referiu a eles em alguns momentos como sepulcros caiados, né? Que são túmulos pintados de branco. E é muito revelador do quão Jesus estava certo o tempo todo em chamá-los sepulcros caiados, em chamá-los de filhos do diabo, em alguns momentos oportunos, chamá-los de hipócritas por estarem coando um mosquito e engolindo um camelo, ou por estar se apegando demais a algumas coisas de pureza cerimonial externa, enquanto o interior dele estava podre. Outros nomes para você lembrar aí. Anás significa humilde. E Caifás significa formoso. Aí a gente não tem uma imagem dele, né, para poder saber se o nome também é irônico, como é o caso de Anás, que não foi nada humilde diante de Jesus. Mas se a gente fosse perguntar para minha filha Maria Elisa, ela diria que ele é muito feio. Então vamos considerar que o nome dele também não faz jus à fisionomia. Mas aqui as expectativas de Anás, Caifás e dos judeus sobre o interrogatório de Jesus também não são correspondidas. Eles tentam incriminar Jesus de várias formas e tentam de todo jeito de fazer Jesus cair em alguma contradição, mas eles precisam apelar para um momento que não está registrado aqui, mas está nesses outros evangelhos onde eu falei, né, em Mateus 26, em Marcos 14 e Lucas 22, onde existem daí perguntas são feitas para Jesus acerca dele ser o Filho de Deus e tudo mais, e aí até rasga a roupa lá e tal. Mas ainda assim, eles não conseguem o que eles querem. Então eles também estão frustrados. A gente vai agora para o nosso terceiro personagem. Nossa terceira sessão vai acompanhar Pedro. Voltando um pouco agora, né? Versículo 15, diz assim: Simão Pedro e o outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: Você não é um dos discípulos desse homem? E ele respondeu: Não sou. Quando Jesus foi preso, os outros evangelhos relatam que os discípulos fugiram. Até esse momento, Pedro e João ainda estão seguindo o mestre à distância. Esse é um momento muito decisivo para Pedro. Jesus tinha predito que ele o negaria, contrariando as suas promessas e expectativas de fidelidade e de valentia. Se João era conhecido da casa, talvez soubessem que ele seguia Jesus. Se ele aparece naquela noite, no momento em que Jesus é trazido, isso se torna meio óbvio sobre João ser um discípulo de Jesus. Ao pedir que também deixasse Pedro entrar, ele está associando ao mestre também. Então, quando Pedro nega, passando pela porta, logo depois de João liberar a entrada dele, é uma cena no mínimo ridícula. Os caras entram levando Jesus, aparece João, que é conhecido da galera, e fala assim: opa, tudo bem? Quando ela pergunta para Pedro, ela fala assim: esse homem, se referindo claramente a Jesus, que tinha acabado de entrar, e aí fala assim: você conhece ele? Não, eu não. E é tipo, o teu brother, que está liberando você ali na portaria, tipo, falando assim: nós vamos lá na casa de Jesus. Você conhece Jesus? Não, eu não. O versículo 18 diz que fazia frio e os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecer. Pedro também estava em pé com eles se aquecendo. Daí a gente vai para o versículo 25, que diz assim: Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: Você não é um dos discípulos dele? E ele negou dizendo: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro decepara, insistiu: Eu não vi você no olival com eles? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante um galo cantou. Quando está ao redor da fogueira com os servos e os guardas, ele é questionado de novo.
Ele até contesta uma testemunha ocular, negando seu envolvimento com o Messias. O galo canta para lembrá-lo das expectativas de Jesus. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Eu não sei se o seu ímpeto de defender Jesus, usando a espada, foi uma forma de mostrar que ele estava assim disposto a lutar e morrer pelo Mestre. Mas ele foi repreendido. Jesus mandou que ele guardasse a espada. Por acaso não é isso que eu tenho que fazer agora? Foi o que Jesus disse para ele. Em Mateus 26, 52 e 54, ele parece menosprezar os esforços de Pedro. Jesus fala que quem vive pela espada morre pela espada e que ele deveria guardar a espada e que ele deveria ser preso, porque se fosse para ele ser liberado, ele poderia chamar legiões de anjos e o Pai enviaria para ele e ele seria liberado. Então era tipo assim, cara, guarda a espada, você está passando vergonha agora. Se fosse para eu não ser preso e precisasse de alguma ajuda de força, de violência, o Pai enviaria legiões de anjos para esses centenas de soldados que estão aqui. Lucas 22, 51 diz que Jesus chegou a curar o homem que Pedro feriu. Então, se a gente juntar os relatos dos outros evangelhos, parece que Jesus não só falou assim, Pedro, guarda a espada. Parece que foi tipo assim, Pedro, guarda a espada. Se eu precisasse de guarda-costas, não seria você. E depois ele ainda fala assim, olha aí o que você fez. Pega a orelha do cara e conserta. Desfaz o que Pedro tinha feito. E depois disso ainda fala assim, pode me levar embora. Parece às vezes muito difícil lidar com essas expectativas sobre Jesus. Mas naquela hora decisiva, as expectativas de Pedro sobre si mesmo e sobre a sua fidelidade para com Jesus não foram atendidas. E se não parece tão óbvio, o nome Pedro significa pedra. O nosso quarto trecho vai para Pilatos. A partir do versículo 29, a gente lê assim. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou, que acusações vocês têm contra este homem? E eles responderam, se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Essa hora parece que faltou um guarda do lado para bater e falar assim, isso é jeito de falar com o governador? Porque é meio parecido com o tom que Jesus usou, né, quando ele foi para o sacerdote. Pilatos foi o 5º governador romano da Judéia, de 26 a 36 depois de Cristo. Segundo os historiadores, ele era um governador bastante cruel e que cometeu atrocidades contra o povo judeu e reprimia revoltas populares com extrema violência. Então ele era um cara que estava acostumado a lidar com falsos messias, líderes que incitavam o povo contra o Império Romano e por aí vai. A princípio, no relato de João, ele parece bem desinteressado no caso de Jesus. Ele questiona quais são as acusações contra Jesus. E eles não têm argumentos bem construídos. A resposta deles é, acha que se ele não fosse mesmo um criminoso, a gente ia trazer ele para você? Confia na gente. E aí Pilatos disse, no versículo 31, levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Versículo 32. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Quando Jesus chega ali para Pilatos, ele fala, cara, julguem esse cara conforme a lei de vocês. E aí a resposta deles é, mas nós não queremos julgar, nós queremos matar. A gente não tem poder para isso. E lá é o feriado. E Pilatos também está tipo assim, pô, mas eu nem moro aqui. Eu tenho a minha outra casa lá e eu só vim aqui para a festa. E eu também só estou aqui por causa do feriado. Aí vocês querem melar meu feriado. Deixa esse cara para lá. Mas eles não queriam julgar Jesus. Eles só queriam que Jesus fosse executado. E eu falei assim como se fosse uma criança birrenta, mas eu imagino que eles estavam sendo bem agressivos e enfáticos. Embora a direção do coração deles nos lembre muito uma criança birrenta.
E é importante também que a gente lembre que Jesus sabia de tudo o que ia acontecer. Eles já tinham uma sentença sobre Jesus. Eles só queriam uma validação. Eles queriam, tipo... Sabe quando eu falo 007, que é o agente que tem licença para matar? É tipo isso, assim. Eles só queriam licença para matar. Porque eles não poderiam executar. E se eles fossem executar, Jesus seria apedrejado. Mas aí não estaria cumprindo a profecia. Então, por uma série de coisas, eles levaram Jesus até Pilatos para que ele fosse executado pelo Império Romano. O tempo todo, eles estão distorcendo o processo, os fatos, sendo tendenciosos para validar um veredito que já foi tomado por eles antes mesmo de haver um julgamento. E como dizia o grande teólogo Mano Brown, a multidão é um monstro sem rosto e coração. E toda vez que eu leio essas passagens falando sobre a multidão pedindo a crucificação de Jesus, lembro muito desse verso. Tá na música Negrodrama, tá? Consulte por sua conta e risco com a descrição do ouvinte. Mas as motivações dessa multidão podem ser diversas. Religiosas, políticas, ideológicas, pessoais. Mas o fim é unânime. Todos eles foram levados a acreditar que os seus problemas vão ser resolvidos com a execução desse homem. Judas não teria uma realidade muito diferente depois de 30 moedas de prata. Era a quantia referente a alguns meses de salário. Esse dinheiro foi usado depois para comprar um terreno que se tornou um cemitério de estrangeiros. Dinheiro impuro, ou considerado impuro, para comprar um terreno considerado impuro, para enterrar gente considerada impura, pelos judeus na época. Eles decidem fazer isso com o dinheiro, veremos no próximo capítulo. Não vou dar muitos spoilers, embora seja histórico, então não tem muito spoiler, né? História não tem spoiler. Mas falaremos disso em breve. Uma curiosidade. Êxodo, capítulo 21, versículo 32, diz que se um boi matasse um escravo, a pessoa tinha que pagar 30 moedas de prata pelo escravo. E isso na época de Moisés. Se a gente fizer os juros, correção monetária até o tempo de Jesus, é muito louco pensar isso, né? Que existem vários símbolos para esse momento da traição e esse valor, né? Mas Anás também não voltaria a ser sumo sacerdote de Jesus. Ele não ia voltar para o auge do exercício ministerial dele se Jesus fosse executado. Ele continuaria exercendo a influência dele e vivendo do status de ter sido o sumo sacerdote no passado. Caifás tinha predito mesmo sem compreender que era melhor que Jesus morresse do que o povo todo ser destruído. João, capítulo 11, onde tem esse relato, mostra que os religiosos reconheciam, de certa forma, os sinais de Jesus, mas tinham receio de que, se o povo acreditasse nele e que ele era realmente o Messias, isso desestabilizaria a relação deles com o Império Romano. E os romanos viriam, destruiriam o templo e impediriam eles de continuar com os rituais religiosos. Curiosamente, a estratégia deles, dos líderes religiosos, foi de entregar Jesus sob essa acusação, representando uma ameaça contra Roma, de que ele era o rei. Versículo 33 diz assim: Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Perguntou Jesus: Essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? E respondeu Pilatos: Acaso eu sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. O que é que você fez? Pilatos então começa a interrogar Jesus ele mesmo. E aí que a gente começa a ver talvez uma pequena curiosidade de Pilatos, né, sobre Jesus. Talvez para ele Jesus não aparentasse ameaça alguma. Ele não resistia, não tentava fugir, não negava as acusações, não revidava, mas também não mostrava ter esse poder todo que estavam alegando que ele tinha. O que é que tem de errado com esse cara? Você é o rei dos judeus? Jesus responde ele com outra pergunta, apontando para a origem do questionamento. E é engraçado porque aqui parece que eles começam a jogar só perguntas, que é um jogo de improviso bem famoso, mas é engraçado como eles ficam tipo só jogando uma pergunta para o outro assim, e fica esse duelo de mentes ali, tipo.
Mas Jesus responde ele perguntando algo que aponta para a origem do questionamento. Não só perguntando de onde vem essa pergunta, mas a origem do que está na intenção de Pilatos. É como se ele estivesse dizendo assim: você quer mesmo saber se eu sou o rei dos judeus? Ou te falaram isso sobre mim? Essa é uma pergunta muito importante, se feita da forma correta. Você quer uma resposta para a sua vida? Essa pergunta é sua mesmo? Você ouviu falar de mim? Quer saber de verdade quem eu sou? Ou você só está confirmando acusações? Por acaso eu sou judeu? Pilatos responde para ele, né? Se sentindo extremamente ofendido. O seu povo que te trouxe aqui, e eles é que querem você morto. O que você fez? E aqui ele muda a pergunta. Ele não pergunta mais quem você é. Ele pergunta: o que você fez? Não me importa se você é rei, se você se acha rei, ou o que quer que seja. Mas você fez algo que pode ser considerado um crime contra Roma? Você representa uma ameaça real contra mim? Contra a minha autoridade? Contra o meu imperador? Ou isso é só um problema de teologia? Versículo 36. Jesus respondeu: o meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. De fato, por essa razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos que são da verdade me ouvem. Aqui parece que começa papo de maluco, mas não. O meu reino não é desse mundo. Eu acho muito interessante como João usa a palavra agora o meu reino não é daqui. Eu sou de outro reino. E não é um reino como o reino do seu César. Se fosse mesmo uma ameaça do tipo que você está sugerindo, os meus servos lutariam contra os seus. Pilatos parece confuso agora. Você é um rei ou não? Isso é você quem está dizendo. Jesus veio ao mundo para testemunhar da verdade de Deus. Todos os que são da verdade dão ouvidos a Jesus. E é sempre bom lembrar que nós pertencemos à verdade, não o contrário. O discípulo de Jesus nunca é dono da verdade. Ele pertence a ela. Versículo 38. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus. E disse: eu não acho nele motivo algum de acusação. Pilatos lançou o dilema filosófico mais brabo e não ficou ali para ouvir a resposta. Ou ele estava com receio do que Jesus poderia falar, ou ele não se importava mesmo do que Jesus responderia. Talvez essas palavras tenham sido suficientes para que Pilatos percebesse que, naquelas circunstâncias, Jesus não representava uma ameaça a Roma, pelo menos não uma com a qual ele devesse se preocupar. Mesmo, de certa forma, consentindo que Jesus admitiu ser um tipo de rei, ele estava disposto a soltar Jesus. Esse costume não tem outras fontes, mas ele aparece nos 4 evangelhos, o costume de soltar um prisioneiro. Versículo 39. Contudo, segundo o costume de vocês, eu devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? 40. Eles em resposta gritaram: não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. João diz que Barrabás era um ladrão, um bandido. Mateus diz que ele era um prisioneiro conhecido. Marcos diz que estava preso com rebeldes que cometeram um assassinato numa rebelião. E essa redundância de rebeldes e rebelião é de Marcos mesmo. Segundo Lucas, Barrabás era um revolucionário e assassino. O contraste entre esses dois candidatos é gritante. Isso só reforça que Pilatos realmente estava dando uma oportunidade razoável para que Jesus fosse liberto. É tipo, tem esse cara aqui que é um criminosão muito brabo, e vocês querem que eu solte ele? Ou esse cara que está aqui numa boa e só está falando aí umas paradas que vocês não acreditam? Se tivesse puxado a ficha de Jesus e visto que ainda tinha curado várias pessoas e feito várias outras coisas, talvez ainda pesasse mais ainda. Mas também aponta para a cegueira obstinada dos judeus.
tipo aqueles programas de televisão que tem uma pessoa com fone de ouvido e que ela tem que responder se ela quer trocar uma casa mobiliada por um cabide, e ela grita, sim! É tipo isso, não importa quem fosse o candidato. Eles nunca estariam satisfeitos se Jesus não terminasse morto. Se o objetivo deles era a decepção com o Messias que não enfrentou o império, Barrabás já tinha tentado isso e falhado, porque ele era um criminoso conhecido por insurreição e rebeliões contra o Império Romano. Se o objetivo deles era evitar conflito com o Império, eliminando um líder popular, Barrabás tinha potencial de atacar diretamente as autoridades romanas novamente. O fato é que eles escolheram Barrabás. O nome Pilatos significa armado com lança. E o nome Barrabás significa filho do pai. Eles escolheram o filho de um pai em troca do filho de Deus. Citando o grande teólogo Rodrigo Fornazier, por que Deus perde pela ótica do homem? Por que um Deus que poderia não ter morrido escolheu morrer? Por que um Deus que poderia evitar a própria morte se deixou matar? Por que um Deus que tem o controle absoluto de tudo e de todos permite que alguns assumam o controle da sua vida? Durante todas as situações, somente Jesus não é frustrado. Ele tem tudo sob controle o tempo todo. Ele estabelece a sua identidade quando diz, eu sou. Ele demonstra a sua autoridade quando os guardas recuam somente com as suas palavras. Ele expressa o seu coração pelos discípulos quando diz, deixem esses outros irem embora. Ele exerce misericórdia ao curar um dos seus opositores. Ele se deixa ser capturado, amarrado e conduzido de um lado para o outro no meio da noite. Ele não rebate as acusações, mas responde apontando para o caminho inevitável da cruz. Mas durante esse capítulo, Jesus também revela algumas expectativas, que para nós não são apenas expectativas, são motivos de esperança. Jesus se reúne com os seus discípulos e faz isso de forma consistente e conhecida. Ele não perde nenhum dos seus e é enfático no cuidado com os seus discípulos. Jesus demonstra gentileza até mesmo aos seus inimigos. Ele confia aos seus seguidores a missão de guardar e testemunhar do que ensinou. Ele é o rei de um reino que não está em pé de igualdade com nada que existe nesse mundo. Ele não foi e nunca será surpreendido. Ele é e sabe antes de todas as coisas. Ele não pode ser ameaçado. Ele tem autoridade sobre tudo e todos. Ele não precisa ser defendido. Ele sabe que seus verdadeiros discípulos dão ouvidos à sua palavra e dão testemunho dela. Ele quebra expectativas humanas e oferece esperança divina. Durante esse capítulo a gente vê Jesus falando algumas coisas que para algumas pessoas podem ser sinais de fraqueza, talvez. Mas na verdade a gente vê Jesus agindo em favor dos seus discípulos, se encontrando com eles num lugar onde eles sempre iam, deixando mais fácil ainda para Judas encontrá-lo. Ele demonstra gentileza e cuidado até mesmo com aqueles que estavam querendo prendê-lo. Ele não precisava ter curado a orelha do cara. Mas é interessante que um cara com o mesmo nome do que deu origem à tribo da qual Jesus via, da qual era a promessa de que viria o Messias, da tribo de Judá, foi um cara que traiu Jesus. De que Pedro, que tinha esse nome de pedra, acaba vacilando e se quebrando diante de intimidações bem simples. Mas também é interessante pensar uma coisa, que daí tem a ver com os nomes e aí não é teologia, daí é ideia minha, tá? No sentido de
Eu li o texto e percebi isso como uma coisa que me chamou a atenção, achei interessante. Depois, quando Jesus está falando com Pilatos, ele fala que o reino dele não é desse mundo. E que ele veio para testemunhar da verdade e que aqueles que são da verdade dão ouvidos a ele. E, curiosamente, Pedro impede que rei ouça Jesus. Mas Jesus restaura a orelha desse cara, para que ele ouça. Para que os reis testemunhem desse reino. Quando Jesus está diante de Anás, é Jesus que é humilde. Quando Jesus está diante de Caifás, eu lembrei também da profecia que fala que profecias, né, como se fosse o nome do profeta. Do profeta Profecias. Da profecia que falava que nele não tinha formosura. E diante de Pilatos, essa lança não tem poder nenhum para ferir Jesus. Mas, quando Jesus é perguntado sobre os seus seguidores, ele fala: pergunte para aqueles que me ouviram. Eles vão testemunhar a meu respeito. Quando Jesus fala sobre os seus discípulos depois, ele fala: aqueles que são da verdade ouvem as minhas palavras. O discípulo de Jesus não defende a honra de Jesus cortando a orelha de ninguém e nem atacando ninguém. Mas ele defende testemunhando sobre a palavra, sobre aquilo que ele ouviu. E Jesus confia nos discípulos para isso. Para muitos corações frustrados, que não entenderam a mensagem do Evangelho e projetaram no Messias as suas expectativas, os seus desejos de poder político, revolta armada ou manutenção da religião como ferramenta de opressão, esse parece um Jesus perdedor. Mas o rei de um reino que não é desse mundo segue soberano, frustrando expectativas irreais e plantando esperança verdadeira.